Amados irmãos e irmãs, vamos iniciar com uma oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bom Pai Celestial, mais uma vez nos achegamos ante o Teu altar de graça, nos achegamos ante a Tua face e somos profundamente gratos, Pai, por ter aplanado os nossos caminhos e nos trazido até aqui. Somos profundamente gratos, Pai, por nos ter um dia eleito como Teus filhos, para podermos, então, trabalhar as nossas almas para a edificação destas almas e assim podemos termos um encontro definitivo contigo. Mas também Tu tens eleito cada uma das almas que Tu tens eleito, Tu tens colocado sob os cuidados dos Teus servos. Assim, Pai amado, queremos colocar também as nossas questões, as nossas preocupações, queremos colocar aquilo que necessitamos para poder ajudar as almas que Tu tens confiado, para que estas possam ser edificadas. Mas hoje é um dia muito especial, Pai, naquele que realizamos um serviço divino em ajuda àqueles que já estão na outra margem, porque muitos também têm partido sem ter conhecido a Tua obra, o Teu caminho. Muitos têm partido na escuridão e queremos elevar as nossas orações a estes e o nosso convite para que possam se aproximar do Teu altar e que possam aceitar o caminho de graça e de misericórdia que Tu tens instituído para poder alcançar também a salvação. Assim, Senhor, colocamos todas as honras a Ti, todas as glórias a Ti, por fazer para cada um de nós este caminho, traçar este caminho, nosso Senhor Jesus Cristo, para podermos chegar a Ti. Senhor, queremos colocar o nosso coração e o nosso sentimento para poder ajudar, ser esta ponte para estes. Pai amado, olha também por cada um dos Teus filhos, nas suas lutas, nas suas necessidades, nas suas circunstâncias difíceis. Olhe por aqueles que estão em hospitais, olhe por aqueles que estão enfermos em hospitais, enfermos em casa, muitos passaram por cirurgias. Olhe por cada um, olhe por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão desconsolados, entristecidos, para aqueles que se sentem discriminados. Ajude a cada um, Pai. Também por aqueles que têm sentado à beira do caminho, têm desanimado, têm se cansado, que eles possam sentir o nosso amor e as nossas orações por eles e possam se achegar diante de Ti. Possam se achegar ao rebanho novamente e poder então seguir este caminho que Tu tens traçado. Pai amado, conceda-nos uma comunhão com o Teu altar de graça, uma comunhão com o nosso apóstolo de distrito, uma comunhão com o nosso apóstolo maior, e assim também esta comunhão estendida a todos aqueles que estão na outra margem. Tudo colocamos nas Tuas mãos, conceda uma hora de paz e de alegria. Dá-nos mais do que sabemos orar e pedir, Senhor. Dá-nos tudo por graça e pela Tua santa vontade. Amém. Amados irmãos e irmãs, para este serviço divino especial em ajuda aos amados falecidos, nós temos uma palavra que está escrita em João, no capítulo 10, no versículo 16, e que diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agradar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Até aqui.
Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor para esta hora que o Senhor nos tem proporcionado. Lembranças de nosso apóstolo de distrito para todos, do apóstolo Reinaldo e de servos também que sabia deste momento. Então pedem para que possamos nos unir também nesta comunhão e nestas lembranças, nessas recordações. Isso é muito importante, nos mostrarmos que estamos unidos, amados, embora a distância física pode ser um empecilho, mas a distância do coração ela é mais próxima do que podemos imaginar. Um dia muito especial esse, amados. Um dia onde nós podemos ser mais uma vez uma ajuda àqueles que estão na outra margem, que estão do outro lado, uma ajuda para que aqueles que partiram e sem sequer ter a oportunidade de ter conhecido o caminho do Senhor, o caminho de Deus, muitos partiram sem sequer ouvir falar de Deus, temos a convicção disto, outros ouviram e não aceitaram, enfim, tem uma infinidade de almas que estão na outra margem necessitando de ajuda e de suporte. E não menos aqueles que são os nossos irmãos que partiram na fé e em cada serviço divino eles podem novamente receber a Santa Ceia através do apóstolo de distrito ou de um apóstolo. Mas o dia de hoje ele é especial porque nesse momento, nesse dia, ele é doado sacramentos que Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, tem instituído para que o ser humano, tanto aquele que está na terra, está vivo, quanto aqueles que já estão na outra margem, podem aceitar. Nem sempre acontece. Sempre é feito o convite, mas nem sempre se aceita se achegar ao rebanho de Cristo. O nosso texto de hoje eu vou reler, eu li uma palavra que faz toda a diferença e eu acabei lendo-a errado, então vamos rever este texto. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Que bom e importante quando nós temos esta palavra dita por nosso Senhor Jesus Cristo. Haverá um rebanho e um pastor. O rebanho somos as comunidades que estão ouvindo e seguindo o Evangelho e estamos ainda no aquém. Estamos aqui, vivos, ainda participando desta vida, da vida material. Mas também há esta comunidade que está no além, que também requer cuidados para que elas possam manter-se no rebanho e aquelas que também devem ser arrebanhadas, porque o Senhor Jesus disse que a Ele convém tê-las, agregá-las a esse rebanho. E não poderia ser outro pastor desse rebanho que não nosso Senhor Jesus Cristo, enviado por Deus para poder trazer a possibilidade da redenção e da salvação para os homens e para os homens, para o ser humano como um todo, para todos aqueles que Deus tem escolhido. Aqui no mesmo livro de João, no capítulo 6, ele fala exatamente sobre esta situação. Capítulo 6, versículo 65. E dizia novamente Jesus: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Ninguém se achega a Jesus se não for concedido pelo Pai. Talvez nós poderíamos chegar agora nesse momento e dizer, bom, então existe uma divisão ali. Então, Deus, quando Ele fala que a salvação é para todos, Ele está fazendo ali uma distinção? Não. Absolutamente não. Deus tem os seus eleitos para que possam receber esta promessa, que possam receber essa possibilidade de salvação, que possam receber essa possibilidade de estar com Ele para a eternidade.
A eleição é feita por Deus. E muitas vezes nós tomamos a decisão de não dar ouvidos a essa eleição. Somos escolhidos por Deus para poder viver um milenário reino de paz, com um sacerdócio real junto a Ele. Deus, Ele é tão grandioso, que Ele faz com que ainda por sobre a terra existe o ministério do apostolado vivo, ativando, doando os sacramentos que Ele mesmo instituiu através de nosso Senhor Jesus. O batismo com água, o batismo com o Espírito Santo e a Santa Ceia, que podemos tomá-la quando estamos no serviço divino presencial. E isso é de fundamental importância para as nossas almas, para a nossa vida, para o nosso ser espiritual. Porque isso retomamos a comunhão com Cristo e com Deus através dessa ceia. Então nós estamos numa situação onde o Senhor nos chama para podermos sermos preparados, onde o Senhor nos chama para podermos ser ajudados, mas também para que nós possamos ajudar, para que nós possamos preparar. Se nós observarmos o trabalho que Jesus fez por sobre a terra, Ele pregava aos judeus e a outros povos, mas principalmente aos judeus. Ele inclusive era judeu. Então a salvação não está só para o judeu que se converteu. Nos dias de hoje não está só para aqueles que puderam buscar, aceitaram um convite, aceitaram um testemunho, aceitaram que pudéssemos ter falado para ele do Evangelho e se achegou e veio. A salvação realmente Deus tem colocado para todos, mas precisa a aceitação, aceitar o Evangelho, aceitar a pregação do Evangelho, não qualquer Evangelho. Não vamos fazer uma pregação do Evangelho da prosperidade, do Evangelho de promessas que o homem não pode cumprir, mas aceitar o Evangelho de Cristo, aceitar os mandamentos de Deus, aceitar a morte de Cristo, aceitar a ressurreição de Cristo, porque isso é fato, isso não é história. E o Senhor, Ele vem e traz para nós, em cada serviço divino, uma palavra nova, uma palavra de suporte, uma palavra de apoio. Ele fala: olha, a salvação está para todos, a salvação está para você. Ah, você pecou? Volta de novo ao altar, venha a mim mais uma vez e eu vou te ajudar. E eu vou te dar essas condições. Então, aqui fala no nosso texto sobre esse aprisco. E o que nós poderíamos entender por esse aprisco? Aqui ele fala que não é outras ovelhas que não são, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. O aprisco do Senhor é esta possibilidade da salvação, o aprisco do Senhor é este reino que Ele está nos oferecendo, mas também há outros apriscos, outros espíritos, outros reinos espirituais que nos tira a capacidade de enxergar aquilo que Deus está oferecendo, do que Deus está nos dando. E é justamente a estes que nós levamos o testemunho, seja aqui nesta terra, ou seja no além. A estes levamos este testemunho para que possam aceitar este Evangelho do Senhor, para que possam aceitar os mandamentos de Deus, para que possam andar no caminho reto do Senhor, para que possam ter o crescimento necessário e adequado para poder então adentrar a esse reino e viver esse sacerdócio real, e viver esse milenário reino de paz. Não é uma promessa vaga, não é uma promessa vã. É uma promessa feita por Deus, é uma promessa refeita por Cristo. Ele quer sim dar esta salvação, dar essa possibilidade de salvação para todos. Então, nós devemos e temos a possibilidade de poder levar para estas pessoas, para tirar ela desses apriscos dos quais estão afastando-as de Deus. E hoje está muito claro no ser humano isso.
O afastamento de Deus, o esfriamento de Deus, está levando o ser humano a cada dia mais ao materialismo. E olha quanto é magnífico Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha para a pessoa se ela é rica, se ela é pobre, se ela é negra. Ele não tem não é para ele esse fator de escolha. O fator de escolha é a alma. É voltarmos a ser a imagem e semelhança dele. Então, estas almas que estão no além, e nós vimos agora, nesses últimos dias, aliás, nesse último ano, com guerras e guerrilhas, quantas pessoas morrem a cada dia? A pergunta que nunca quer calar: a quem foi dado o direito de matar? A ninguém. Deus não deu essa autoridade. Deus não disse: olha, o teu país está sendo danificado, vai lá, entre em guerra com aquele país, mate todo mundo ali para poder restaurar a tua paz. Isso não existe. Simplesmente não existe, não é de Deus. Ele tem esse poder sobre a vida e sobre a morte. Então, quantos partiram por conta das guerras? Quantos partiram por desastres naturais? Acho que mês passado vimos a questão do terremoto na Síria. Quantas almas? O último número que eu vi era mais de 50 mil almas que foram para a outra margem. Agora, dentro do nosso país, as questões dos desastres naturais, quantas almas pereceram novamente? Pode ser que algumas delas tinham uma vida cristã, mas pode ser que não, pode ser que outras tantas não. E Deus, Ele é longânimo com isso. Ele nos chama para poder ajudar essas almas a encontrar a luz que elas necessitam, que a sua alma necessita, para poder então restaurar essa conexão com Deus e poder então fazer parte desse milenário reino de paz. Então nós queremos olhar naquilo que Deus está fazendo por cada um de nós. Nós queremos olhar que Deus também não escolhe as pessoas pelas circunstâncias que ela passa. Muitas vezes, amados, nós temos situações onde nós vemos uma pessoa que está menos favorecida na vida e ela ainda ajuda o seu próximo. E, no entanto, vemos também pessoas que estão muito bem na vida e, além de não ajudar, ainda faz o mal que não deveria fazer. Então, nós precisamos ficar atentos a esses apriscos que são oferecidos e não queremos cair nestas ciladas. Ciladas que o príncipe das trevas coloca na nossa vida. Ciladas que faz com que nós não enxerguemos de uma forma clara o que Deus tem para nós. Então nós queremos sim ser uma ajuda a esses que possivelmente tenham partido para a outra margem, partido para o além, numa situação destas. Nós não vamos julgá-los. Isto é certo. Porque o julgamento é para Deus. Só Ele pode fazer esse julgamento. Então nós vamos orar por eles, nós vamos interceder por eles, nós vamos mostrar o caminho para eles, para que eles possam chegar e ouvir e tomar do Evangelho. É claro que nós não podemos e não devemos invocar espíritos, também isso é um outro ponto que Deus não nos dá autoridade, mas orar por eles, Deus nos permite. Se nós olharmos a questão do homem rico e o pobre Lázaro, quando estavam já na outra margem, e o homem rico percebeu então toda a circunstância e queria voltar para poder avisar aos seus familiares para que eles tomassem cuidado com aquilo tudo, e Abraão diz: não, agora eles têm que ouvir os profetas. Por graça, amados, Deus nos tem dado o ministério do apostolado por sobre a terra, para que possa divulgar o Evangelho na sua amplitude e na sua pureza,
possa batizar com água, possa batizar com o Espírito Santo e possa doar a Santa Ceia, que são os sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu. Ele é o nosso pastor, Ele é o pastor do rebanho. Jesus Cristo se aproxima de Deus novamente, Jesus Cristo nos aproxima de Deus novamente. Cada vez que nós pecamos, todos os momentos, cada vez que nós pecamos, acontece algo na nossa vida. E esse algo é o abismo que se abre entre nós e Deus, entre nós e Cristo. Perdemos a comunhão com Ele. E quando Ele nos chama ao seu altar para nos dar novamente a sua palavra, quando Ele nos chama ao seu altar para que nós possamos novamente tomar a ceia com Ele, que nós possamos sempre lembrar da ceia todas as vezes que chegamos diante do altar, nós queremos nos interiorizar daquela imagem da ceia de Jesus com os seus discípulos. É como que Ele conosco, não em corpo, mas em espírito. E Ele deixou claro: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Não são palavras de homens, não são palavras de servos, é palavra de Cristo. Naquele momento, quando Ele disse isso, a maioria dos seus discípulos foram embora. Não entenderam qual era o objetivo disto. E o objetivo é a plena comunhão. E Ele nos traz cada vez mais para termos essa plena comunhão com Ele. Amados, nós precisamos definitivamente entender um ponto: nós não vamos ficar pela eternidade aqui por sobre essa terra. Um dia esse corpo que é matéria, ele perece. Essa é a realidade nua e crua. Mas há algo dentro de nós que se chama alma. E isso nos foi dado por Deus. Essa não perece. Porque se esta perecesse, desde o princípio, quando o homem pecou, Deus teria mudado tudo, teria destruído e começado tudo novamente, feito uma outra criação. E não foi isso que aconteceu. Porque quando Ele construiu, quando Ele edificou, quando Ele fez o homem do barro, Ele soprou na sua narina o sopro da vida. Então significa que nós temos uma alma vivente e a alma não é perecível. Então nós precisamos cuidar dela. Esta ajuda, esta possibilidade de salvação que Deus dá para o ser humano, não é só falarmos só em ser humano que estamos aqui no corpo ainda, mas para todas aquelas almas que estão na outra margem, que são milhares e milhões de almas que estão ali. Quantas almas já passaram por sobre esta terra, desde os princípios, desde os primórdios? Quantas almas? Quantas chegaram ali aceitando e fizeram usufruto daquilo que lhes foi prometido? A maioria? A minoria? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que nós temos a possibilidade de uma salvação dada por Deus, oferecida por Deus. Então recebemos esse batismo, recebemos o batismo com água, recebemos o batismo com o Espírito Santo, recebemos a ceia. Então nós queremos estar em comunhão com o Senhor, estarmos em comunhão com Deus, estarmos em paz com Ele, buscarmos aquilo que é necessário para a nossa edificação, não só a nossa, mas de novo, para aqueles que estão na outra margem, para que eles possam também ter essa possibilidade dessa redenção, aqueles que já partiram na fé, têm o reconhecimento, e olha, são muitos irmãos, são muitos servos que estão na outra margem, e a obra do Senhor ainda não foi terminada. Talvez poderíamos perguntar, mas por que Deus não terminou a obra ainda? Para responder essa pergunta, vamos nos lembrar da passagem de quando Moisés salvou, libertou o povo de Israel do povo das mãos dos faraós, do povo do Egito. Vamos pensar nessa passagem. Eles deveriam andar 40 dias e 40 noites para chegar no lugar prometido. E foi uma viagem de 40 anos. E por que isso aconteceu? Certamente tinham que aprender muitas coisas. Muitas coisas. Então, Deus não terminou a obra ainda. Vamos fazer então uma pergunta para nós hoje.
Se Deus terminasse a sua obra hoje, em que posição eu estou? Como é que está a minha alma? Qual a minha possibilidade, quais são as minhas chances de ser agregado a esse trono divino? Temos que analisar. E se a nossa resposta for, se hoje terminasse essa obra, então eu estaria com algum problema. Então nós temos que rever os nossos conceitos, o nosso caminhar, o que fazer, como fazer para poder estar pronto. Agora, se a nossa resposta for, bom, se Deus terminasse a obra dele hoje, eu estou tranquilo. Será que nós podemos, de sã consciência, falar algo desta forma? Precisamos estar preocupados sempre. Precisamos estar atentos sempre. Da seguinte forma, certa vez falava com uma pessoa, um exemplo material, amados. Conversava com uma pessoa e ele falava, quando nós estamos viajando de carro, durante o trajeto, nós temos máxima atenção em tudo que está acontecendo, para que não causemos e ninguém cause acidente para nós. Então, nós temos toda a atenção possível. Sabe qual é a parte mais perigosa da viagem? Os últimos momentos, os últimos minutos, quando você já está quase chegando em casa ou no teu destino. Sabe por quê? Você relaxa. Estou chegando. E aí é que você corre o risco de você causar ou alguém causar um acidente com você porque não houve uma atenção. Então nós temos que ficar atentos, alertas, constantemente. Não importa se o Senhor venha daqui 1 minuto ou se Ele venha daqui 1000 anos. A vigilância é a mesma. Aí voltamos nas 10 virgens e assim vai. Então nós temos que tomar cuidado, amados, de saber que Deus deseja salvação para todos. Não para um, não para outro, não está discriminado quem Ele vai salvar. A salvação é para todos. Alguns dos eleitos ainda não estão inseridos, né, neste rebanho. E o nosso texto diz, a mim agrada agregar a todos. Então, os eleitos devem crer no anúncio do Evangelho. E não só isso, amados. Nos é dado a missão de podermos levar o Evangelho a todos. Que nós possamos fazer a nossa tarefa pelas nossas almas, que nós possamos fazer a nossa tarefa divulgando o Evangelho, divulgando a obra de Deus, dando a possibilidade de todos aqueles que ainda estão em vida poderem assumir o caminho. E também, nas nossas orações, nunca, jamais devemos nos esquecer daqueles que estão na outra margem. Amém. Bem, hoje me acompanha o amado evangelista Roberto. Eu gostaria que ele pudesse dizer o que tem no coração. Um hino, por favor. Bom dia, amados irmãos, queridas irmãs. Entender a alegoria do rebanho e do pastor é muito simples. O rebanho compreende a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E o pastor, obviamente, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é claro que Cristo não está satisfeito ainda com esse rebanho, não é o suficiente. Deus disse que quer salvar a todas as pessoas e todos compreendem este rebanho. Mas é importante que aqueles que ainda não estão fazendo parte desse rebanho precisam ser encontrados, precisam ser trazidos, precisam ser conduzidos, precisam ser amparados, precisam ser cuidados, tratados.
Amados irmãos, compreende a nós que somos cristãos, que fazemos parte do ministério dos apóstolos e que compreendemos também parte desse rebanho para poder trazer essas almas, para poder reconquistar esse rebanho. Muitos deles fizeram parte e acabaram se afastando. O amado apóstolo Bonatti, em sua oração, no começo ele orava por aqueles que se afastaram da casa de Deus. Temos a certeza que o Senhor, esse bom pastor, está nos conduzindo da melhor maneira possível e nos dá o melhor. Nos conduz para pastos verdes, para águas cristalinas. É o melhor para nós. Muitos talvez deixaram-se levar por outros oferecimentos, por outros ventos espirituais que talvez puderam mudar os seus pensamentos. Aliás, muitas pessoas no mundo ainda estão presas a coisas que sequer conquistaram e fomentam um sonho que muitas vezes estão muito distante e sequer sabem se vão conseguir conquistar. Para nós, como servos de Deus, como irmãos, precisamos olhar além, aquilo que Jesus Cristo quer nos mostrar. E a palavra de hoje vai muito mais além, atinge o âmbito dos falecidos. E ali muitas e muitas almas estão presas às suas ideias, às suas vontades, aos seus propósitos, ainda que não possuam mais o corpo físico, mas ainda assim há pecado ali. E muitas precisam ser cuidadas, zeladas, tratadas, conduzidas, amparadas. Compreende a cada um de nós poder olhar para o fundo dos corações espirituais dessas almas e orar fervorosamente. Fazer e permitir com que elas sintam em nós, em nossas orações, a segurança de ser um bom cristão, de ser um bom servo, de ser um bom condutor das nossas almas, né? Nós não queremos ter dúvida do caminho que nós seguimos, obviamente que não. Por isso, né, na palavra aqui o apóstolo maior, ele coloca também o exemplo de Paulo e de Zaqueu, que eles tinham circunstâncias distintas, mas também eram escolhidos de Deus. Deus não olha a circunstância ou a vida de cada um, o que eles fazem, né? O que Deus quer é salvar a todas as pessoas. Zaqueu, ele reconheceu nosso Senhor Jesus Cristo e quis seguir. Paulo precisou ser abordado, no caso Saulo precisou ser abordado e ser mostrado a ele que ele estava tomando atitude errada, não é? E muitas vezes, amados irmãos, na trajetória das nossas vidas, quantas vezes nós não abordamos alguém, né, um conhecido, um colega, um filho, um amigo, um neto, um pai, uma mãe, para poder mostrar para eles o caminho correto a ser seguido. Para as almas que estão no além, não é diferente. Muitas precisam ser abordadas pelas nossas orações firmes e fortes, que mostrem para ela a segurança do caminho a ser seguido, que é fazer parte desse grandioso rebanho que está sendo conduzido por nosso Senhor Jesus Cristo à salvação espiritual. Amém. Amém. Bem, amados, temos a possibilidade de ter a salvação para as nossas almas, mas temos a possibilidade também destas almas que estão na outra margem, poder se achegar ao altar do Senhor, se achegar a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho que está instituído por sobre esta terra para que nós possamos chegar até Deus. E é ali a nossa meta final. Nós olhamos para a promessa que Cristo nos fez e queremos chegar nessa promessa. Mas ali não é o final de tudo isso, porque quando chegarmos nessa promessa que Cristo fez na sua volta, então aí Ele vai pegar e nos levar até o Pai. Aí sim, definitivamente a promessa está cumprida. Então queremos sim fazer parte desse sacerdócio, queremos sim reinar nesse milenário reino de paz, queremos sim sermos reis e sacerdotes como Deus tem prometido. Agora,
Isso não é uma tarefa da qual o Senhor vai falar para nós: olha, você não precisa se preocupar muito, não, que eu estou fazendo tudo por você. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Tenho certeza que o que Deus podia fazer de mais pontual, mais potente, mais forte para nós, por nós, foi enviar o seu Filho para morrer numa cruz, ser sacrificado, para que nós pudéssemos ter a salvação. O benefício não foi dele, ele foi o Cordeiro, do qual morreu na cruz, derramou seu sangue por nós. Nós somos os beneficiários. As almas que estão na outra margem são as beneficiárias. Então nós queremos honrar esse sacrifício. Nós queremos deixar com que isto cresça dentro de nós. Nós queremos realmente fazer parte desse rebanho e deixar com que o nosso pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, nos conduza. É Ele que vai nos aproximar de Deus, é Ele que nos aproxima de Deus a cada momento, a cada prédica, a cada perdão dos pecados. Não tem outra fórmula, não existe a fórmula mágica. Então, amados, nós queremos sim seguir a Cristo, nós queremos sim andar no caminho Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também disse: eu sou a luz do mundo. Então, o que nós queremos mais? O que precisa ainda para que nós possamos entender os propósitos que Deus tem para nós? Simplesmente deixemos com que tudo isso entre em nosso coração. Não façamos barreiras. Como foi dito no começo, hoje o ser humano ele está cada vez mais distanciado de Deus, está se esfriando cada vez mais, e ele não está enxergando, não está conseguindo enxergar que tudo aquilo que ele conquistar por sobre a terra, aqui ficará. Então, Deus nos deu uma vida para nós vivê-la maravilhosamente bem. Dentro das nossas condições e circunstâncias, vivemos bem. Foi dito isso no domingo passado, no domingo retrasado, se não me falha a memória agora. Mas nós temos que viver a nossa vida, porque Deus nos permitiu isso. Agora, o que nós não temos é que nos escravizarmos por uma vida terrena, porque esta passará. E tampouco nos escravizarmos por uma vida espiritual. Não somos escravos. Nós somos propriedades de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Cristo, o Deus vivo que veio por sobre esta terra. Precisamos ter isto em conta dentro do nosso coração. Amém. Bem, este é um serviço divino de palavra, não temos o perdão dos pecados e a Santa Ceia, mas vamos nos levantar para podermos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos agradecer. Deus Pai Todo-Poderoso e cheio de amor, é com alegria e profundo agradecimento, Pai, por tudo que Tu nos tem permitido viver no Teu altar de graça. Novamente pudemos levar o convite àquelas almas que estão na outra margem e que elas possam ter aceito este convite. Nós não sabemos até onde foi aceito esse convite, até onde alcançou esse convite, mas Tu sabes todas as coisas. E Pai amado, ajuda-nos para que nós possamos ser sempre, através das nossas orações, a ponte que liga o além com o aquém, o além com o Teu altar de graça.
para que sempre possam também receber o alimento necessário para serem preparados para o dia da vinda do teu Filho amado. Amado Deus, Tu és misericordioso, Tu és bondoso, e reconhecemos isto por tudo que faz, por todos nós, por todos aqueles que estão na outra margem. Assim, ajuda-nos, Pai, a nos manter sempre na fieldade, olhando para esta eternidade que Tu tens oferecido, e queremos viver esta comunhão eterna contigo. Querido Pai, queremos lembrar mais uma vez dos nossos irmãos que se apartaram do Teu caminho, que sentaram à beira do caminho, para que estes possam, enquanto há tempo, retornar. Ainda vivemos o tempo de graça, porque Tu ainda não cumpriu a promessa. Então ajude-os, Pai, a se levantar, dê as forças a eles, as mesmas forças que deste a Elias, Pai, dê a estes Teus filhos, porque eles também se encontram numa caverna, e muitas vezes, e em muitos casos, na escuridão. Ajude-os a reconhecer novamente o Teu caminho de luz. Pai amado, dá-nos o dom do testemunho para que possamos levar também a cada um que nos acerca. E temos muitas oportunidades na nossa vida para poder falar do Teu Evangelho, e queremos fazê-lo com alegria, para poder ajudar a todos aqueles que ainda não são do Teu rebanho a se decidirem para sê-lo. Pai querido, olhe pelos Teus filhos que estão necessitados, por aqueles que estão desempregados, desconsolados, aqueles que se sentem discriminados, aqueles, Pai, que estão enfermos, sejam nos hospitais ou em casa. Ajude a cada um nas suas necessidades. Mas não menos, Pai, olhar para os Teus servos. Olhe o coração de cada um dos Teus servos, seja do diácono, seja do irmão oficiante ao apóstolo. Proteja e guarde-os, Pai, porque o vil tentador vive tentando dissuadir os Teus servos do trabalho da Tua obra. Não permita que isto aconteça. Fortaleça-os. Coloque as Tuas legiões de anjos cercando a cada um dos Teus servos, para que o príncipe das trevas não possa ter acesso. E que possamos juntos travar uma luta única, em comunhão, para poder vencê-lo. E assim fazer todo o trabalho que Tu tens esperado de cada um de nós. E queremos cumprir com a nossa missão. Ajuda-nos, Pai. E cada um dos Teus filhos também que possam aceitar a missão que Tu tens dado, para poderem pregar o Evangelho, para poder disseminar esse Evangelho, para testemunhar da Tua obra. Senhor, tantas outras coisas teríamos para Te dizer, mas certamente nos falta palavra, nos falta pensamento. Mas, Pai, Tu conheces os nossos corações. Olha aquilo que faltou dizer, mas que Tu sabes é necessário, para que nós possamos também ser abençoados em tudo. Senhor, Tu tens nos ensinado a oferendar na Tua obra. Abençoa essas oferendas que Teus filhos têm separado dos seus rendimentos em benefício da Tua obra, para que ela possa também ser fomentada, para poder levar o crescimento em todos os cantos. Abençoe essas mãos que têm oferendado, abençoe os lares que têm oferendado, e se porventura somos negligentes com a oferenda, Pai, toca em nossos corações de como devemos oferendar. Não podemos dizer que não temos nada para Te agradecer, porque temos muito para Te agradecer. Senhor, tudo colocamos nas Tuas mãos. Conceda-nos por graça e pela Tua santa vontade. Olha também pela família que está enlutada. Recebemos a notícia por esta manhã. Ajude-os, Pai, naquilo que é necessário. Ajude para que possam também, nesta dor do luto, serem consolados. E tantas outras famílias que sequer conhecemos, que passaram por situações difíceis nesses últimos dias, abençoa-os também, Pai, e console-os naquilo que é necessário. Senhor, tudo colocamos nas Tuas mãos, dá-nos por graça e pela Tua santa vontade. Isto Te rogamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo, seja e permaneça com todos vós. Amém. Pode sentar-se, amados. Foi uma alegria poder compartilhar este serviço divino em ajuda aos falecidos, mas que nós não nos lembremos dele tão somente neste dia,
é um dia que culmina todo o nosso trabalho de oração, todo o nosso convite, todo o nosso testemunho que fazemos através das orações, para que eles possam então um dia aceitar, e esperamos que muitos hoje também tenham aceito esse convite e tenham encontrado a luz do qual é oferecido, para que possam então seguir o caminho de Cristo. Bem, amados, um abençoado domingo a cada um de vocês e até sempre.